Você está pronto para a última mensagem dessa série? Vamos coroar com a mensagem de número 9. Olha só, estratégias de um conquistador. Hoje encerramos essa série e eu creio que ainda tem grandes ensinamentos da parte de Deus para que a gente possa avançar rumo às conquistas que o Senhor tem para a nossa vida. Eu começo lendo a palavra de Deus que está no Salmo 108, verso 13, que diz assim: em Deus faremos proezas. Vai recebendo já essa palavra. Em Deus, não é no homem, não é no network, não é no empresário, é em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Deus mesmo nos dá vitória. Deus mesmo manifesta em nós a sua bênção. Em Deus faremos proezas. Eu quero que você interaja comigo. Escreve aqui no chat, em Deus. Começa a declarar, eu. Começa a trazer isso para você, para sua casa. Em Deus eu farei proezas. Em Deus a minha família fará proezas. Em Deus eu verei grandes bênçãos. Começa a declarar isso. E enquanto você declara, eu quero orar ao Senhor junto com você. Pai, te damos graças, honras, te louvamos por tudo que estamos vivendo nessa manhã, pelos teus feitos, pelos testemunhos, pelos dias que passamos, Pai, com a tua bênção. E nós te louvamos agora porque chegou a hora de ouvirmos a tua voz a respeito, através da palavra. Aquieta os nossos corações, coloca paz, Jesus, em cada coração. Que não haja agora distrações, mas que o seu povo, que a sua noiva possa agora, Pai, estar atenta àquilo que vai vir deste altar profético. Nós sabemos que o Senhor está nos levando, nos preparando para grandes conquistas, para avançarmos em direção a uma terra que mana leite, que mana mel. E portanto a mensagem de hoje vem coroar isso, Deus. Fala aos nossos corações, nos dá direção, nos exorta, nos dá instrução, porque somos os teus filhos e estamos prontos para ouvir a voz do bom pastor. Nós oramos em um nome santo de Jesus Cristo, e aqueles que assim creem, digam amém, amém e amém. Meus irmãos amados, povo de propriedade exclusiva, geração de conquistadores, estrategistas de Deus, aqueles que estão ouvindo de Deus, estratégias para grandes conquistas. Se é você, diga amém e amém. Nós estamos chegando ao fim desse estudo, como eu já disse, estratégias de um conquistador. Estamos hoje na 9ª mensagem, então foram 9 mensagens, está sendo a 9ª desta série. Mas eu queria dizer que esta série, ela coroa 2 séries anteriores. Um Novo Tempo, que nós iniciamos ainda no nosso antigo endereço, e também a série Gilgal, o Recomeço, que foi a primeira série desde que nós saímos do nosso antigo endereço. E depois essa estratégia de um conquistador. Essa última mensagem vai coroar tudo que nós estamos estudando, que é desde a saída do povo lá do Egito, deserto, travessia de Jordão e conquista de Canaã. Deus falou claramente aos nossos corações, pois essas mensagens, elas serviram, e não só serviram, elas estão servindo, e eu quero dizer que elas continuarão servindo para as nossas vidas como um norte, como uma direção. Afinal de contas, Deus está falando, Deus está dando direção e continuará nos dando através da sua palavra para esse novo tempo que nós já estamos vivendo em nosso ministério. Não tem como nós falarmos que o que estamos vivendo de Deus não é um novo tempo, é um novo tempo. Nós estamos numa janela de oportunidades. Deus nos tirou de um lugar e está nos colocando em outro lugar. Deus está nos levando para um lugar onde nós vamos construir algo que vai ser marcado como um lugar físico da graça de Deus nessa cidade. E nós estamos nos preparando para essa conquista, ouvindo as estratégias. Sabemos que isso não é algo repentino, afinal de contas, Deus trabalha com o tempo, tem um kairós. Não sabemos quanto tempo o nosso Gilgal vai durar, mas nós sabemos que nesse tempo não nos faltará provisão, não nos faltará alimento, não nos faltará direção, como não nos tem faltado. Afinal de contas, Deus é o nosso pastor, amém? Então, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso nós estamos traçando e traçamos ao longo dessas últimas 2, 3 séries um paralelo com o povo hebreu na conquista da terra prometida. E nós estamos aprendendo como nós devemos avançar e se apropriar daquilo que Jesus já nos deu. Você precisa entender que existe uma terra que Jesus já te deu. Você precisa entender que você precisa olhar para essa terra com fé, olhar para essa terra com ousadia e falar: o que Deus me deu, ninguém pode tirar. Deus diz na sua palavra que nós somos herdeiros dele, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, as promessas são o nosso direito. Então nós precisamos olhar para isso, nos agarrar a essa palavra e darmos passo em direção dessas conquistas, porque Jesus na cruz do Calvário consumou as promessas para que nós, através da fé e obediência, pudéssemos possuir aquilo que é nossa herança. Eu queria que você escrevesse aqui no chat, escrevesse assim: eu tenho uma herança em Cristo.
Escreva isso para você, sabe, visualizar, materializar, confessar isso. Escreva: eu tenho uma herança em Cristo. Você precisa crer dessa forma. Sabe, o período da conquista, quando a gente vai para a palavra do povo, durou ali 7 anos. E 7, eu tenho falado sobre isso nos últimos cultos, é o número da perfeição. 7 anos era o tempo perfeito dessa conquista do povo. Ou seja, para nós também existe um tempo perfeito. Para você existe um tempo que é o Kairos de Deus. Não sei se é um dia, 2, um mês, 7 anos, 10 anos. Ou seja, é o tempo perfeito. E esse 7 que durou aqui, a conquista do povo, mostra isso para nós. Aponta para uma perfeição, para que os hebreus se apoderassem ali da Palestina. Mas a dominação israelita, você precisa entender isso, ela só foi completa após a captura de Jerusalém. E Jerusalém só foi capturada lá na frente pelo rei Davi. Então veja só, o que inicia lá com Josué só vai terminar anos mais tarde com Davi conquistando Jerusalém. Você conhece a história do povo filisteu. Então a conquista da terra prometida, ela se deu em 3 etapas. A primeira etapa, conquista da Palestina Oriental, depois a conquista da Palestina Ocidental e por fim a conquista da Palestina Central. Depois de tomarem Jericó, nós estudamos isso recentemente, eles avançaram para o centro ali do país, enfraquecendo e dividindo a força dos povos inimigos. O povo de Deus, o povo de Israel foi ganhando força, foi ganhando moral, afinal de contas Deus era com eles, quando eles obedeciam, a gente vai estudar ainda isso hoje, e eles foram aí então enfraquecendo os outros exércitos, e conforme os exércitos iam se enfraquecendo, eles iam avançando. Então eles dominaram a Palestina, o que é hoje Palestina, né? Nessas 3 etapas. Depois de Jericó, eles avançaram para Ai, nós estudamos no último culto, ou melhor, no último domingo, a semana passada. Eles avançaram para Ai. Primeiro perderam, morreram 36 homens de guerra por conta de Acã, nós vimos isso. Mas depois que eles tiram das coisas condenadas, obedecem a Deus, eles avançam para dentro de Ai. E depois, um pouco depois, eles vão aos montes de Ebal e Gerizim. Enfim, eles estão conquistando. E novamente, eles chegam no momento onde Deus havia dado para eles uma direção. De tempos em tempos, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que fazer a leitura das bênçãos e das maldições sobre a observância da lei mosaica, ou seja, os 613 mandamentos. Então aqui de novo, lá no Monte Gerizim, eles param e eles fazem a leitura na presença de todo o povo, como era uma ordem de Deus. Aí lá na frente, Josué acaba sendo enganado pelo rei dos heveus. Lembra dos heveus, jebuseus, heteus, amorreus, todos os cananeus? O povo heveu ali, Josué ele é enganado pelo rei dos heveus, porque ele faz um acordo, vamos dizer assim, sem consultar Deus. Então aqui fica um parênteses, veja só, toda vez que o povo dá um passo sem consultar Deus, isso dá ruim. Você não pode dar passos na sua vida, não é porque você está conquistando, não é porque você está avançando. Afinal de contas, eles estavam avançando porque eles estavam plantando certo. E a tendência é muitas vezes que você plantou certo, você está colhendo. E aí você fala, quer saber, agora eu já entendi da coisa, eu vou. Foi o que Josué fez aqui. Um grande líder, um grande homem de Deus, não consultou Deus e fez um acordo com o rei dos heveus. E depois disso, ele colheu o que não era bom. Depois de 3 dias, Josué descobre que foi enganado, mas como não era lícito romper um pacto, afinal de contas, ele havia ali se aliançado, ele vai obrigar os heveus, Josué obriga os heveus a cortarem lenha para a construção do santuário. Enfim, até esse ponto a conquista do povo aqui havia sido relativamente fácil devido à falta de unidade do povo, do outro povo, dos outros povos. Então, o povo estava desestabilizado por conta do avanço de Josué, do povo de Israel. Então, vamos dizer que relativamente as conquistas estavam sendo ainda fáceis até esse ponto. Os reis estavam atemorizados com as estratégias de Josué. Eles estavam ali muitos com medo, com angústia, porque eles estavam vendo o povo de Israel avançando. E aí, imagina só, isso ia sendo passado ali, as informações que o povo, desde lá de trás, desde a travessia do Jordão, isso ia correndo. Enfim, com medo e orgulho ferido, alguns reis foram ali formando agora uma confederação. Para só para pensar, o povo de Israel está avançando, os reis estão com medo, estão com seu ego ferido. Então eles falaram assim, quer saber, vamos se unir aqui nós, os inimigos, os reis, os adversários, e eles se reúnem montando ali uma reunião, uma organização, uma confederação que foi comandada justamente pelo rei de Jerusalém para resistir às forças estrangeiras, para resistir à invasão do povo de Israel, para eles ali resistirem também à invasão que eles fariam em Gibeon. Josué foi avisado
E Josué, como era um homem de estratégia, estrategicamente feriu o inimigo com grandes destroços. Os reis vencidos foram capturados, foram executados, e além de serem tomadas as cidades, várias cidades como a cidade de Libna, de Eglon, de Hebron e de Debir. Isso tudo, se você for ler, eu não vou ler todo o capítulo de Josué aqui, mas isso aqui está no capítulo, todo o livro de Josué, né? Isso aqui está no capítulo 10, se você quiser ler. Enfim, Jabim, que era rei de Azor, foi o rei mais poderoso da Palestina. Estou resumindo um pouco aqui a história. Ele reuniu muitos inimigos confederados desde o Monte Hermon até o Monte Carmelo, onde fixou ali acampamento, mas ele foi também surpreendido por Josué, que derrotou e se apoderou de uma parte de Canaã até o Monte Líbano. A verdade aqui, para a gente começar a costurar a história, a verdade é que os israelitas saíram do Egito como um bando de escravos, sem muito conhecimento de quem era Deus, e olha só como eles estão agora. Depois de 40 anos no deserto, eles entram agora em Canaã, agora eles já não estão tão desorganizados, então anos depois, depois de tantos anos de peregrinação no deserto, eles entram em Canaã como um povo agora disciplinado. Veja só como o deserto é fundamental muitas vezes na vida. Depois do tempo de deserto, agora eles estão aqui em Canaã como um povo civilizado, organizado, instruídos pela lei de Deus. Eles receberam sua forma de governo civil, eles receberam o seu ritual religioso, também eles receberam de Deus o estabelecimento do sacerdócio. Enfim, agora eles eram de fato uma nação, era um povo organizado, não eram mais nômades como foram no deserto, não eram mais escravos como eram no Egito. Agora eles tinham uma civilização, eles tinham as leis, eles tinham, enfim, um governo civil, ritual religioso. Então, eu quero hoje finalizar essa série trazendo para você 5 evidências, ou dar ênfase em 5 estratégias reveladas pelo Senhor no livro de Josué, para que o povo conquistasse, enfim, a terra prometida e desfrutasse do famoso mais que o suficiente, da provisão, da bênção, da prosperidade, da fartura. Então você precisa saber que as estratégias, elas são as mesmas estratégias que o Espírito tem ministrado no nosso tempo, nos nossos dias. Afinal de contas, eu sempre cito isso, Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então, é a mesma estratégia que Deus dá à dispensação atual, nós como igreja. Nessa dispensação, algumas estratégias, você vai ver que nós já estudamos. Então hoje eu quero aqui meio que resumir toda essa série, resumir, costurar, como diria minha mãe, todos esses últimos pontos, para que você de fato armazene isso no seu coração e que esse conteúdo, esse conhecimento se transforme em sabedoria e que você a partir de hoje conquiste grandes coisas com o Senhor. O primeiro ponto, não poderia ser diferente, é a santidade dos líderes e do povo. Não tem como nós falarmos de conquista, de avanço, de terra prometida, terra que mana leite e mel, se nós não olharmos para a história e enxergarmos na história Deus trazendo uma fala contundente na questão da santidade. Você sabe que isso não é uma pregação atual, isso não é uma pregação moderna. As igrejas atuais, o povo de Deus não quer que você toque nas feridas, não quer que fale sobre pecado, não quer que fale sobre reconciliação, sobre arrependimento, não quer. Só que não tem como nós falarmos do que é a vontade de Deus se nós não falarmos de um processo de santificação. Paulo vai falar que nós devemos ser santos e irrepreensíveis. O que é isso? As pessoas têm que olhar para nós e não ter nada para nos repreender, porque nós estamos num nível de santidade extraordinário, bíblico. Então a santidade do líder e do povo é algo que Deus, dos líderes do povo, é algo que Deus requer. Em Josué 7,13 diz: dispõe-te, santifica, e diz-o, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor. Olha só, Deus está dizendo. Não é o homem que está dizendo, não é o bispo que está dizendo, é o próprio Deus. O Deus de Israel. Ele diz: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Nós estudamos isso recentemente. Acã tomou das coisas condenadas e Deus falou: olha, vocês não vão avançar. Lembra que o povo, quando obedecia a Deus, avançava. Quando não obedecia a Deus, retrocedia, perdia. Aqui nessa ocasião que nós estudamos há uma semana, 36 pessoas morrem. Acã, sua casa, sua esposa, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, sua tenda, todas suas posses. Ele perde tudo, ele é morto, apedrejado, queimado ali em praça pública. Por quê? Porque ele tomou das coisas condenadas. Porque Deus não permite falta de santidade, Deus não permite iniquidade, Deus não permite pecados ocultos, e nós temos sendo contundentes com essa questão, com essas questões. Nós não podemos fazer vistas grossas, nós não podemos fazer ouvidos de mercadante, nós não podemos, falar isso é com o irmão do lado, isso é com a outra pessoa, deixa isso para lá, afinal de contas o mundo mudou, é outra geração. O mundo mudou, mas Jesus falou: passarão céus e terras, as minhas palavras, ou seja, os meus princípios jamais passarão. Diz a palavra que Deus é imutável, nele não há sombra, não há variação.
sombra de mudança. Então nós precisamos entender que Deus, Ele requer santidade. A palavra que Deus deu aos israelitas deixa bem claro as consequências da falta de santidade. Nós estudamos isso em muitas outras passagens, em muitos outros cultos. A falta de santidade trava a vida do povo, assim também é. E Deus, Ele não comunica de uma forma obscura. Deus não comunica de uma forma, não clara. Pelo contrário, Deus comunica com clareza ao povo que não haveria vitória se não tivesse santidade. Enquanto não tirar das coisas condenadas, vocês não vão avançar. Pelo contrário, vocês vão ficar aí presos, vão retroceder. Por outro lado, quando nós lemos Josué 3,5, o que Deus promete ao povo? Olha lá. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã, olha lá, é uma promessa. Santifica, por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, quando nós nos santificamos, quando nós deixamos das coisas condenadas, a consequência disso, entenda isso em nome de Jesus, a consequência disso é maravilha da parte de Deus. Olha só. Quando você planta, você colhe. Quando você honra, você é honrado. Quando você se santifica, você colhe maravilhas no nosso meio, é o que diz o Senhor. Então que esteja longe de nós o padrão do mundo ou o padrão das religiões, porque hoje, deixa eu fazer um parênteses, as religiões também não tocam no que é sagrado, não tocam nas questões. Quando eu falo tocam, não pregam, não anunciam das coisas sagradas. As religiões hoje vão no curso do mundo. As religiões hoje são para aplacar o ego, a consciência do povo. E muitas vezes é para alisar o coração, a mente humana, o ego, como eu disse, a ganância. Não tocam nas questões fundamentais, não tocam nas questões onde precisam ser tocadas, nos pontos nevrálgicos, como dizem. Então, nós não podemos ter esse padrão para a nossa vida, para o nosso ministério. Longe de nós esteja o padrão de Acã. Longe de nós esteja tomar das coisas condenadas. Acã se iludiu, olhando para uma capa, olhando para um pouco de prata, para um pouco de ouro, falando: ai, ninguém vai perceber, que mal vai fazer se eu tomar dessas coisas. Acã se iludiu com o pecado. Que você não se iluda com o pecado, porque no momento aquilo vai satisfazer, no momento aquilo vai te trazer prazer. No momento, tomar da capa babilônica, tomar de 2 quilos de prata, 500 gramas de ouro, no momento isso traz satisfação para o coração. Mas quando Deus fala que é errado, e aquilo que é errado para Deus tem que ser errado para nós, porque o pecado depois vai produzir morte. E lógico, nós não estamos mais na velha aliança. Ali era lei de talião, olho por olho, dente por dente. Pecou, vai morrer, vai. Agora não. Só que eu tenho falado, muitas vezes não existe uma morte física, mas quantas pessoas estão mortas espirituais porque estão pecando? Quantas pessoas, na graça de Deus, na nova aliança, estão mortas, vendo a sua família morta, vendo seu ministério morto, vendo as suas finanças mortas? Existem outros tipos de morte nesse tempo. Por quê? Porque estão vivendo na prática do pecado. Foi o que nós estudamos domingo passado. Estão vivendo deliberadamente no pecado. Eu sei que a Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso. Todos pecamos. Mas nós não vivemos, como diz Paulo, deliberadamente no pecado. Nós não praticamos o pecado de forma consciente, de forma prática. Isso não pode ser algo normal para um filho de Deus. Por quê? Porque isso vai produzir morte. Então existem muitas pessoas mortas espiritualmente porque estão tomando de coisas condenadas. E mais, tem pessoas que estão levando morte para sua casa como Acã. Homens que estão vivendo pecados ocultos, que estão trazendo morte para as esposas, que estão trazendo morte para os filhos, para os ministérios, para as igrejas. Um pastor que vive o pecado, ele traz morte para uma igreja, para uma congregação. Olha como isso é sério. Então cada um deve cuidar e examinar a sua própria tenda. E se você hoje olha para a sua tenda, que é a sua vida, e identifica algo que você tem que se livrar, faça isso hoje em nome de Jesus. Hoje é a última série é a última mensagem dessa série. Deus está dando mais uma oportunidade para você, se livrar das coisas condenadas. Acã se omitiu, Acã não se examinou, Acã se deixou levar pelos desejos da sua carne. Por isso Acã morreu. Não só ele, a sua esposa, seus filhos, suas filhas e todas as suas posses. Segundo ponto, obediência à palavra. Talvez você vai dizer: bispo, de novo obediência, amado. Paulo, ele fala assim: não me desgosta e é segurança para vós outros que eu pregue as mesmas coisas. Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo. Olha, é segurança para a igreja de Cristo que eu fale mais uma vez sobre obediência. Por quê? Porque nós vivemos uma geração de desobedientes. Nós vivemos uma geração onde o povo faz tudo menos obedecer a palavra.
essa palavra que eu estou pregando agora não faz sucesso nas igrejas. Se eu falar que você vai crescer, que você vai avançar, que você vai comprar sua casa, seu barco, seu iate, todo mundo quer essa palavra. Mas falar que você precisa santificar para conquistar, as pessoas não querem. E obediência é fundamental para você avançar. As primeiras instruções do Senhor a Josué são muito enfáticas. Ele diz, não se aparte, Josué, da palavra, não se aparte desse livro. Sabe, pratique os mandamentos. Está lá em Josué 1:8, vamos lembrar? Diz assim, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, ou seja, se você fizer assim, Josué, se você obedecer, se você tiver obediência à palavra, é o que Deus está dizendo a Josué, ele diz, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, antes da conquista de Jericó, quando Josué conduziu o povo ali a cumprir porque Josué não trazia o povo para cumprir, desculpa a expressão, meia boca a palavra de Deus, uma parte da palavra de Deus. Josué trazia o povo para cumprir à risca as ordens de Deus. A ordem de Deus simplesmente era marchar ao redor de muralhas, e Josué fala, é isso que nós vamos fazer. É assim que nós vamos nos posicionar. 7 dias, vamos marchar. No último dia vamos dar 7 voltas. Enfim, o Senhor ali, sabe, usa Josué para falar para o povo, se santifiquem, para falar para o povo, sabe, façam de acordo com o que eu estou falando. Aí você pergunta, qual que era então a preocupação do líder? Qual que era a preocupação de Josué? Olha o que diz em Josué 5,14, presta atenção. Respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Isso aqui é o anjo, que nós sabemos que é uma teofania, o próprio Senhor Jesus se manifestou ali e aparece para Josué, e Josué acha que é um anjo, ele diz, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E você quer saber qual foi a preocupação de Josué? Olha o que ele fala agora, e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Presta atenção, a preocupação de Josué era o quê? Era ouvir a vontade de Deus. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que precisa entender que a única preocupação da sua vida é ouvir a vontade de Deus. Não se preocupe com as riquezas, não se preocupe com o seu crescimento profissional, não se preocupe com nada, se você não se preocupa em ouvir a vontade de Deus antes de tudo. Porque a palavra diz, se eu coloco o reino em primeiro lugar, as outras demais coisas elas são acrescentadas. O que é colocar o reino em primeiro lugar? É quando Josué chega para o Senhor e fala, o que queres de mim? É o que ele fala, o que diz o meu Senhor ao seu servo? Qual é a tua vontade? Que você possa fazer essa pergunta hoje ao Senhor, que você possa fazer essa oração aqui, que é a pergunta de Josué, Senhor, o que tu queres de mim? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer manifestar? O que o Senhor quer de mim? É isso que era a preocupação de Josué. Ouvir a vontade de Deus. Então a obediência foi vamos dizer assim, o ingrediente essencial para que o povo de Deus vencesse. Você sabe quantos reis Josué venceu? Josué venceu 31 reis. Para pensar. 31 reis. Então, o ingrediente essencial para isso era a obediência a Deus. Porque quando eles obedeciam, eles venciam. Quando eles não obedeciam, eles não venciam. Então, se eles venceram 31 reis, quer dizer que eles foram obedientes. Para pensar, não foi só os reis, eles venceram os reis e os seus exércitos. Era muita gente. Por quê? Porque eles tinham a obediência como algo estabelecido nos seus corações, em seus corações. Olha o que diz em Josué 11, verso 15 e 17. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. E o que é isso? Obediência. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Eu estou aqui orando para Deus levantar pessoas, homens, mulheres, famílias assim no nosso meio. Pessoas que não deixam de cumprir nenhuma das palavras. Pessoas que saem de um culto e falam, Deus, eu vou cumprir. Pessoas que saem de um estudo da palavra e falam, Senhor, é isso que eu vou fazer. Eu não vou questionar, eu não vou pensar diferente, eu não vou eu não vou procurar outro caminho. O Senhor está falando do altar, o Senhor está falando da palavra. Assim como eles, tudo que o Senhor ordenara, eles estavam ali cumprindo tudo. Tomou, pois, Josué daquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gozém, as planícies de Arabá, a região montanhosa de Israel com suas planícies, foi conquistando tudo, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou.
31 reis e seus exércitos foram vencidos porque Josué e o seu povo estavam em obediência. Então, obediência é o ingrediente essencial. Vamos escrever isso, vamos lá. Escreva aqui no chat, não tem como você falar por irmão que está ao seu lado, a não ser que tenha alguém na sua casa. Mas escreva aqui, vamos interagir. Escreve assim: obediência é o ingrediente essencial para grandes conquistas. Enquanto você escreve, eu vou ler o ponto 3, a terceira lição, que é confiança no poder de Deus. Veja que não é confiança no exército humano, não é confiança no braço forte, é confiança no poder de Deus. O Senhor foi muito claro através das suas promessas ao seu povo. Eu quero lembrar lá em Josué 1:3 o que diz. É promessa de Deus: todo lugar que pisar a planta de vosso pé ou do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então o livro de Josué contém o quê? Um registro de várias maravilhas operadas pelo Senhor em favor do seu povo. E essas maravilhas produzem em nós, nesse tempo, inspiração. Por que Deus deixou tudo isso narrado na palavra? Porque aconteceu de fato, e a Bíblia ela é histórica. Existe o que nós falamos da veracidade da Bíblia, que não há outro livro tão verdadeiro quanto a palavra de Deus, historicamente falando. Agora, isso aqui produz em nós o quê? Inspiração. E também isso faz com que nós confiemos em Jesus. Por que isso aqui está na palavra? Para que a gente olhe para o que Deus fez e para que a gente veja que a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, e que ao lembrarmos disso, ao lermos dos feitos do Senhor, nós sejamos inspirados pela Escritura, nós sejamos, levados a confiar em Deus de todo o nosso coração. Confiar que Jesus, Ele é o príncipe do exército do Senhor e Ele peleja por nós. Ele apareceu para Josué e falou: não, eu não sou um anjo qualquer, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor, eu vim aqui pelejar. Era o próprio Senhor manifestado. Esse mesmo Senhor Jesus Cristo está manifestado em nós. Ele está hoje manifestado com o teu trono em nosso meio. E Ele peleja por nós, Ele guerreia. Nós começamos lendo que é Ele que calca aos pés os nossos adversários. No Senhor nós fazemos proezas. Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Então, falando de maravilhas, eu queria agora entrar em algumas maravilhas que nós estudamos, outras que não deu tempo de nós estudarmos, mas que está narrado nas Escrituras. Maravilhas operadas pelo Senhor em Josué. Vamos lá. A primeira é que as águas do Jordão se abriram. As águas do Jordão se cortaram. Tudo bem, nós vimos antes que as águas do Mar Vermelho também se cortaram, mas as águas do Jordão se abriram. Muitos se esquecem que o Jordão também foi aberto. Em Josué 3,16 diz: pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortados. Então passou o povo de fronte de Jericó. Deus é o Deus que corta mares, Deus é o Deus que separa águas, Deus é o Deus que confunde as leis físicas, as leis científicas, as leis naturais. Deus é um Deus que opera milagres, maravilhas. Isso aqui é uma operação de maravilha. Mas não é só um rio ser separado, as águas de cima para um lado, as de baixo para outro, para que o povo pudesse passar em seco. Outra maravilha que o Senhor fez: os muros de Jericó caíram. Se bem que quinta-feira nós estudamos que mais maravilhoso do que os muros cair foi a casa de Raabe ficar de pé. Amém? Um milagre grandioso foi os muros caíram, e outro milagre grandioso foi a casa de Raabe ficar em pé. Mas os muros caíram, isso foi algo maravilhoso. Em Josué 6,20 diz: gritou pois o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Uau, que milagre, que estratégia, que direção, que obediência. Que maravilha que Deus operou aqui através do povo. Outra maravilha: caíram pedras do céu sobre os inimigos. Essa a gente não leu, a gente não estudou ainda, mas você vai ler lá em Josué 10, como eu disse, você pode depois ler todo o livro de Josué, que você vai ficar, uau, com toda a história. Mas Deus mandou pedras para destruir os inimigos, pedras que caíram do céu. Está lá em Josué 10:10. O Senhor conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Hermon, ou Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Verso 11. Sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, olha lá, o povo já está fugindo. Olha, presta atenção, o povo inimigo vai fugir de você. Você vê que o povo aqui já, que nem barata, estava fugindo do povo de Israel. A descida de Bet-Horon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azaca, e morreram.
Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Olha só quanta gente morreu de algo extraordinário. Como é que cai pedra? Os meteoros caindo do céu. E não é de forma aleatória, porque caiu só em cima do povo inimigo. Olha a precisão de Deus. O mesmo Deus que destrói muralhas e deixa a casa da prostituta Raabe em pé, é o mesmo Deus que faz pedras caírem na cabeça dos seus inimigos. Receba em nome de Jesus os seus inimigos. Deus mesmo cuida que os nossos inimigos. Nós vimos isso no início. Ele calcou os pés dos nossos inimigos. Então pedras caíram do céu sobre os inimigos. O que mais aconteceu? A lua e o sol pararam por horas. A lua e o sol pararam. Logicamente que eles não tinham noção que a terra girava, mas a Bíblia diz sobre isso. Lá em Josué 10 diz: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: o sol detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijolon. O sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Olha só, Deus parou a terra, Deus parou a natureza para eles. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Olha só, Deus parou um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O Senhor atendeu a oração de Josué. O Senhor atendeu porque Josué estava em obediência. Você quer ter as suas orações atendidas? Esteja em obediência. O próximo diz: voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Então, outra operação de maravilha. Deus para um dia inteiro para que eles pudessem ali vencer também os seus inimigos. Outra operação de maravilha: um grande exército é desbaratado pelo Senhor. Vamos ver, verso 4, lá em Josué 11, do 4 ao 10 diz: saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar. Imagina quanta gente. E muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejar contra Israel. Se posicionaram lá, muita gente, como a areia da praia. Verso 6, diz o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terá traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. Verso 8, o Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até grande Sidom e até Misrefote Maim e até ao vale de Mispa ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-se-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. O que é isso? Volta para o ponto 1. Obediência. Os seus cavalos já retou e os seus carros queimou, assim como o Senhor tinha falado. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos estes reinos. Olha só, mais uma operação de maravilhas. Quer mais uma? Quarto ponto. Agora, a gente viu aqui as maravilhas, e agora o quarto ponto que a gente entra é a unidade do povo de Deus. Eu falei sobre unidade lá no começo da série Um Novo Tempo. Eu acho que antes disso, antes dessa série, nós estudamos músculos. Lembra? Exercitando o músculo da unidade. E Deus está falando mais sobre isso. A unidade do povo de Deus. A unidade do povo de Deus faz toda a diferença. Que você aprenda isso em nome de Jesus. O inimigo tenta de forma mais sutil. Como o povo de Deus às vezes é muitas vezes ingênuo e não percebe. O inimigo tenta das formas mais sutis afastar o povo, distanciar o povo. Eu estou aqui para dizer algo para você. Em nome de Jesus, não deixe de estar conectado em nenhum culto. Se você é aqui de São Paulo, não deixe de estar presente em nenhum culto. Não falte aos cultos, não falte nas conexões, não deixe de estar conectado. Sabe, a unidade do povo faz toda a diferença. No capítulo 10 do livro de Josué, nós encontramos o testemunho de que a unidade foi fundamental para o avanço. A unidade foi fundamental para a conquista. Olha só, a primeira conquista, Jericó. Depois as outras, se não tivesse unidade, obediência, santidade, eles não avançavam. Então no versículo 25, nós encontramos a promessa do Senhor de agir contra os inimigos de seu povo.
Você pode ler lá depois, 10, Josué 10, todo o capítulo. Lá no verso 29, a partir do verso 29, nós temos o relato de que Josué e todo Israel com ele se dedicaram à luta. Não era Josué sozinho, era Josué e os seus valentes. Era Josué e todo Israel. O que era isso? O poder da unidade. Então essa estratégia, ela é enfatizada também no Novo Testamento. Olha, Jesus, ele falou sobre isso, sobre a importância de vivermos a união para que nós possamos cumprir a nossa vocação como igreja nesse tempo. Se você quiser ler em João 13:34, diz lá: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão. Por que tudo isso? Porque isso vai gerar um testemunho no mundo. Ele vai dizer: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Nós não somos alunos do Senhor, nós não somos pessoas de interesse, nós somos discípulos. Não somos só seguidores, nós somos discípulos. Ele diz: vocês são conhecidos como meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros. João 17, 11 e 21. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, a unidade é fundamental. Escreve aí: unidade é fundamental. E o inimigo sabe disso, ele lança dardos, ele lança setas, tentando, muitas vezes separar, muitas vezes nos deixar longe uns dos outros. A igreja primitiva colocou isso aqui em prática. Você sabe que o apóstolo Paulo deu ênfase a esse ensino também nas suas cartas, nas suas epístolas. Eu queria mostrar algumas passagens aqui para você ver que lá Josué, na velha aliança, Jesus, nos seus dias de carne, Paulo depois, na revelação, pregando para os gentios, também fala sobre isso, sobre o poder da unidade. Efésios 4, 1 em diante. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando, olha lá, uns aos outros em amor. O que é isso? A unidade. Eu tenho que suportar você e você me suportar. Por quê? Porque nós temos o amor de Cristo, esforçando-vos diligentemente por, olha só agora, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você tem que se esforçar, você tem que ser diligente nisso. E a gente vê um povo que não se esforça, pelo contrário, um povo que é muito, tem muita facilidade em falar mal do irmão, tem muita facilidade em trazer contendas, fofocas. Diz que me diz que, leve e traz, sabe isso? Amado, fofoca é um dos pecados que Deus mais abomina, porque é um dos pecados mais falados na Bíblia. Olha só, coisa séria. Esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então a unidade é clara. Velha aliança, Jesus no cumprimento da lei, no término da lei, na implementação da graça de Deus, instituindo a nova aliança. Paulo entendendo os mistérios, pregando para os gentios. Nós vemos aqui unidade. Quinto ponto de hoje, quinta lição que nós podemos tirar de todo esse aprendizado, de toda essa série, de todas essas mensagens, é disposição para a luta. Você tem que estar disposto para isso, filha meu. Filho meu, filha minha, né? Você tem que estar disposto a isso. Disposição para a luta, para guerrear. No primeiro capítulo de Josué, você vai encontrar o quê? Direcionamentos de Deus para Josué, para ele ser forte, para ele ser corajoso, instruções que Deus dava a ele. No momento que ele está assumindo o bastão, no momento que ele está ali na transição, Deus dá o bastão para ele e Deus dá instruções para que ele seja forte, para que ele seja ali uma pessoa de disposição para a luta. No versículo 3, está lá a promessa, ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. É o que Deus diz em promessa. Aí depois, em seguida, ele vai falar 4 vezes, o Senhor vai dizer a Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, eu serei contigo, né? Ele vai dizer várias vezes, ele vai ratificar isso. Depois você lê o verso 6, 7, 9 e 18, o Senhor está falando isso. Ou seja, sem atitude de coragem e disposição para lutar e tomar posse da terra, o avanço para níveis superiores, ele é impossível. Eles não se concretizam.
Os avanços só se concretizam para quem tem disposição para lutar. Por isso o Senhor aparece, dá liderança e fala: ser forte. Deus recobra ânimo, ser forte e corajoso, não temas. Não pasmes, algumas versões. Não te espantes, porque eu sou contigo. Então o livro de Josué contém o quê? Relatos inspiradores de homens de coragem. Eu estou aqui pregando para famílias corajosas. Eu estou aqui pregando para homens, mulheres, jovens, senhores, senhoras corajosos, de coragem. Caleb, lembra de Caleb? Uau! Caleb e os seus chamados valentes e valorosos, está lá no livro de Josué. Caleb, um grande homem, um grande espia, um grande pastor, tem vários ministérios, Caleb. É um valente de guerra, tem os seus valentes. Então esse livro nos ensina também que quando falta disposição para tomarmos posse das bênçãos do Senhor, muitas vezes as bênçãos se dissipam. Nós não alcançamos as bênçãos, muitas vezes as bênçãos se acabam. Como assim, bispo? Quando falta disposição, as bênçãos vão se perdendo. Quantas pessoas, para pensar, quantas pessoas hoje olham para trás e falam: nossa, faltou disposição para eu aguentar mais o meu casamento, faltou disposição para eu dar a outra face, faltou disposição, olha, se eu tivesse tido mais disposição, eu não estava hoje separado, separada. Se eu tivesse tido mais disposição, eu já teria sido promovido. Se eu tivesse tido mais disposição, os meus filhos não teriam se perdido. Se eu tivesse tido mais disposição, meus filhos ainda estariam nos caminhos do Senhor. Se eu tivesse tido mais disposição, eu teria vivido a bênção de Deus. Então, você tem que ter disposição para lutar. Afinal de contas, quando nós falamos de conquista, nós falamos de lutas. Nós falamos de batalhas. Para isso é preciso disposição. Em Josué 18:3 diz: disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor deu? Olha só, até quando vocês vão ser remissos? Eu não estou lendo Josué 1, eu estou lendo Josué 18, e Josué está falando no capítulo 18, até quando vocês vão ser remissos em passardes a possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Ou seja, no capítulo 18, Deus está falando: povo, até quando vocês vão... Não, a gente já conquistou muita coisa. Josué está falando: ainda tem muita terra para conquistar. O povo estava dizendo: já foi bom, Josué. E ele está falando: disposição, povo. Eles tinham conquistado muitas coisas, eles achavam ali que já estava bom. Mas ainda faltava conquistar Jerusalém. Para pensar. Até quando serei remisso? Então que você tenha disposição. Sabe, a minha palavra e a minha oração final é justamente essa. Eu quero finalizar dizendo para você, para que você seja uma pessoa de disposição. Sabe, a minha oração tem sido essa todos os dias: Senhor, nos ajuda, eu me coloco nisso, nos ajuda o povo, Pai, a praticar essa palavra, a praticar essas estratégias, Deus. Que o povo não fique, sabe, questionando, que o povo não fique cocheando. O profeta Elias vai falar isso, né? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Sabe, a minha oração tem sido essa: Senhor, que o povo pratique esses ensinamentos. Que o povo seja fiel às tuas palavras, assim como Josué era fiel, Pai. Sabe, para que nós possamos desfrutar de todas as conquistas que o Senhor determinou para nós, que é nosso direito. Essa tem sido a minha oração para o Senhor. Então eu finalizo dizendo para você que a preparação, em termos de revelação, em termos de conhecimento, foi feita. Muitas mensagens, muitas séries. Hoje, só nessa série, é a 9ª mensagem, tirando as outras 2 séries, como eu disse no início. A preparação, amado, o conhecimento foi feito. Sabe, eu orava a Deus e muitas vezes, como um coração pastoral que preza pela excelência, falo: Deus, será que tem mais alguma coisa? Tem mais algum ponto? Tem mais alguma direção? E vou para a palavra, e vou para os estudos, vou para os livros. E eu cheguei falando: Deus, eu tenho paz no meu coração que como pastor, sabe, a preparação para o que o Senhor tinha para essa série foi feita. Sabe, agora é o exercício é a prática dessa palavra que vai trazer as conquistas. O exercício do que foi aprendido é o que nos levará para uma terra, como disse lá atrás, uma terra mais do que o suficiente. É a prática, é a sabedoria, é a santidade, é a santidade do povo, a santidade do líder, é a obediência. É ouvir a voz de Deus, é fazer a oração que Josué fez. O que o Senhor quer para o seu servo, o que o Senhor tem para o seu servo. Sabe, é isso que vai fazer com que a gente avance. Afinal de contas, Deus diz que quer manifestar coisas grandes em nosso meio.
Enfim, eu creio que Deus disse, amados, e é como eu falei agora, eu creio que Deus quer manifestar coisas grandes em nosso meio. Eu vou terminar essa última mensagem dessa série Estratégia de um Conquistador colocando uma hashtag para você. Chegou a hora de nós partirmos para a nossa conquista. Então, partiu conquistar aquilo que Deus tem para nós. Que essa palavra caia no seu coração, que ela produza frutos. Eu quero orar com você nessa hora, terminando esse domingo. Eu quero orar para que tudo isso que Deus, nos deu de forma didática, de forma espiritual, com sabedoria, que tudo isso se manifeste, em ação prática na sua vida, para que você, assim como o povo de Israel, para que nós, assim como o povo de Israel, possamos também avançar. Para que nós não fiquemos, como diz a palavra, apenas observando, que diz que aquele que observa nunca cegará. Diz que aquele que observa é como uma onda impelida por um vento, não vai para lugar algum, fica olhando para um lado, para o outro. Homem de ânimo dobre, inconstante, diz a palavra. Que nós sejamos operosos praticantes, como nós vimos quinta-feira passada, no Sermão da Montanha, Jesus fala, o que ouve e pratica será comparado a um homem que edificou a sua casa, sobre a rocha, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, mas o que ouve e não pratica, esse é negligente. Que você possa praticar tudo que esse altar tem lhe ensinado. Se tem alguma coisa hoje, examine-se a si mesmo. Se tem alguma coisa que você precisa colocar, ajustar, seja rápido nisso. Seja rápido em ouvir a palavra, como Josué. Nós vimos aqui, o sentimento, o desejo do coração de Josué era, Senhor, qual que é a sua vontade para mim? Qual que é a sua vontade para o povo? Que o seu coração queime para fazer a vontade de Deus, não a vontade do seu chefe. Não agradar pessoas, não agradar os poderosos dessa terra, mas agradar o poderoso de Israel. Que você corra em cumprir os mandamentos de Deus. Porque fazendo isso, serás bem-sucedido, farás prosperar o seu caminho, porque é a promessa de Deus. Que assim seja, em nome e para a glória do nosso Deus. Amém e amém. Fica de pé aí na sua casa, se você quiser levantar suas mãos, se você quiser fechar os seus olhos, nós vamos terminar orando, como nós sempre fazemos. Eu creio que nós vamos conquistar grandes coisas. Estamos vivendo um novo tempo. Pai, te damos graças, honras, eu te louvo pelo final, Pai, de mais uma mensagem, não só uma mensagem, Deus, mas o final de uma série. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez, nessas últimas 2, 3 séries, o Senhor nos lembrou, Pai, do êxodo, o Senhor nos lembrou da saída do povo do Egito, até a conquista de Canaã, até a conquista de Jerusalém, e nós sabemos, Jesus, que as tuas promessas são fiéis. Tu és fiel, Pai, para cumprir cada uma das tuas promessas. Como o Senhor foi fiel com Josué, como o Senhor foi fiel a Moisés, como o Senhor foi fiel a nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor também tem sido fiel a nós. Jesus, que nós possamos, assim como esses homens, ser pessoas de obediência, que nós possamos ser filhos obedientes, filhos santos, que o padrão que Paulo coloca de santos e irrepreensíveis seja, Pai, o nosso padrão. Que nós possamos, Jesus, cumprir cabalmente o que o Senhor tem nos falado através da palavra, através do altar, Jesus. A minha oração é essa, como um pastor, Pai, que a tua igreja, que a tua noiva obedeça a tua voz, que a tua noiva, que a tua igreja, Pai, não sejam ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Jesus nos ensina, nos dá coragem, nos dá força para praticar. Afinal de contas, está escrito, Paulo diz que o Senhor já nos deu toda a capacidade. Nós temos toda a capacidade, porque nós fomos capacitados e habilitados para toda boa obra. Jesus já está em nós, o Senhor já conquistou na cruz. Por isso eu oro, Jesus, manifesta a tua capacidade nas nossas vidas, para que nós possamos, Jesus, avançar, para que nós possamos avançar como pessoas, para que nós possamos avançar como famílias, para que nós possamos avançar como igreja. Jesus, nos dá, Deus, essa sabedoria, para que nós possamos conquistar aquilo que ainda não conquistamos, Jesus, para que nós possamos viver aquilo que são os teus sonhos para nós. Nós não queremos os nossos sonhos, nós queremos os teus sonhos. Nós não queremos a nossa vontade, nós queremos a tua vontade. Jesus, que o Senhor possa se agradar de nós, que o Senhor possa se agradar de cada servo, de cada filho que o Senhor tem instruído. Oh Jesus, nós terminamos essa série, Pai, te agradecendo pela tua misericórdia, pela tua bondade, te agradecendo porque não nos tem faltado instrução. Nos leva, Pai, como eu disse no final aqui, Jesus, o conhecimento foi dado, a palavra foi pregada. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Pai, assim eu me sinto nessa manhã. Eu preguei,
outro pode regar, Jesus, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Paulo diz que ele lançou os fundamentos, ele fala, veja cada um como edifica, Pai, que cada um possa edificar. Eu sei, Jesus, que o semeador saiu a semear, e quando ele lança a semente em algumas terras, a semente vai prosperar 30, outras 60, outras a 100 por um. Deus, que nós possamos ver essa semente prosperar, e eu oro ousadamente, a 100 por um, Jesus, porque somos terras férteis, Jesus, que essa semente prospere nos nossos corações, prospere nas nossas vidas. Eu profetizo, Pai, conquistas, eu profetizo, Pai, que todas essas estratégias serão executadas cabalmente, em linha com a Tua Palavra, e eu profetizo sobre a Tua vida, meu amado, que você vai conquistar, que você vai avançar, que você vai prosperar, que você vai viver aquilo que você nunca viu, como está escrito, aquilo que você nunca pensou, pediu, jamais imaginou. Deus manifestará conforme o seu poder que opera através de nós na sua vida. Que você colha, que você prospere, que você avance, que você cresça, que você vá para níveis superiores, que você veja todas as muralhas indo ao chão, que assim como Rabi, você seja levantado a novos patamares, a novos níveis, que você desfrute de grandes e poderosas conquistas. Pai, que assim seja no nosso meio, que assim seja, Pai, no nosso ministério, na nossa igreja Cristo Vive São Paulo, que nós possamos avançar em direção ao que o Senhor tem para nós nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Jesus, eu creio que o Senhor está começando a boa obra, e diz a Tua Palavra, Pai, que aquele que começou boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Pai, se o Senhor não começou uma obra, o Senhor não tem o compromisso de completá-la, mas se o Senhor começou, e nós cremos que esta obra começou pelo Senhor, foi o Senhor que iniciou tudo isso, Pai, eu creio que o Senhor mesmo há de completar essa boa obra em nós, Pai. Afinal de contas, Cristo em nós é a esperança da glória. Afinal de contas, está escrito que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Ti, Pai. Oh Jesus, que nós possamos reinar. E reinar, Pai, é colocar essas estratégias em prática, para assim como aquele povo, Pai, venceu 31 reis, Jesus, 31 exércitos e seus reis, eu creio que nós também venceremos um a um, Pai, um a um, cada um dos nossos inimigos, nós venceremos, nós avançaremos, porque a palavra de vitória já nos foi liberada. Que assim seja hoje, que assim seja nesta semana, Pai. Eu declaro uma semana ímpar, eu declaro uma semana do cumprimento da Tua Palavra, eu declaro uma semana onde a resposta das nossas orações baterão a nossa porta. Eu declaro, Pai, uma semana onde nós avançaremos. Eu declaro uma semana onde os inimigos vão cair, as muralhas vão ao chão. Eu declaro, Pai, uma semana de oportunidades novas. Eu declaro, Pai, uma semana de avanço. Eu declaro, Deus, uma semana onde nós viveremos do Teu de repente, porque nós cremos e somos o povo que vive ousadamente pelo poder da fé. Nós nos abrimos para viver, Pai, coisas grandes em nosso meio. Nós nos abrimos para viver coisas novas. Nós nos abrimos para pisar em lugares novos, porque assim o Senhor tem dito, e assim nós viveremos. Eu oro no nome santo de Jesus Cristo, e os estrategistas e conquistadores digam amém, amém e amém. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Que bom que você ficou comigo até o final. Eu creio que essa palavra caiu no seu coração, já produziu frutos. E lembrando que o nosso próximo encontro aqui com o nosso ministério, a nossa próxima transmissão é amanhã às 20 horas, culto de oração. Não tem forma melhor de nós iniciarmos a nossa semana senão orando. Eu quero convidar você que não participa, ou talvez nunca tenha participado, esteja com a gente amanhã às 20 horas. Você vai experimentar de uma oração poderosa. Amanhã às 20 horas, culto de oração e confissão também online, aqui no nosso canal no YouTube. Você é o nosso convidado, nós vamos juntos rasgar o céu e ver a resposta das nossas orações. Que você tenha um bom domingo, que você tenha um domingo de paz, que você tenha um bom tempo de almoço, que você desfrute da bênção da tua família, da paz de Deus manifestada na tua casa. Afinal de contas, eu quero declarar que a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Estamos terminando mais uma transmissão, mais um culto de glória, de poder. Compartilhe essa transmissão com outras pessoas. Essa palavra está armazenada aqui, ouça outras vezes, ouça toda essa série, mande para o maior número de pessoas, porque eu creio que o poder de Deus, ele está sendo manifestado em nosso meio. Afinal de contas, ele age por nosso intermédio. Eu amo a sua vida, que você tenha a melhor semana da sua existência. Não se esqueça nunca que o amor resgata e a graça transforma. Graça e paz a todos. Até a próxima. Até amanhã. Tchau.